Olá, tudo bem? Eu sou Ana Maria Lousada. Hoje conversaremos sobre os aspectos históricos e teóricos da alfabetização e da educação infantil. Esse estudo faz parte da coleção 3 da série Educação Infantil Caminhos a Percorrer. O tema dessa coleção 3 é sobre alfabetização na educação infantil, questões para pensar. Esse tema surgiu de uma indagação que é recorrente nos tempos atuais. Devemos alfabetizar na educação infantil? Vou discorrer sobre esse tema com o objetivo de te ajudar a responder a referida indagação. Esse estudo constitui uma discussão a partir das questões problematizadas na série Alfabetização Empreendedora, ensinando a ler e a escrever com texto, que você pode encontrar na versão e-book no site Escrita e-books. As questões tratadas nessa coleção 3 é uma síntese do e-book Alfabetização na Educação Infantil, questões para pensar. Pois bem, responder à pergunta se devemos ou não alfabetizar na educação infantil exige de nós retomar alguns conceitos que são fundamentais nas práticas educacionais infantis. Por isso, nesse episódio 1, destaco os aspectos históricos e teóricos da alfabetização e da educação infantil. Vou procurar organizar a fala de um modo em que essas duas dimensões se entrelaçam nas discussões. Refletir sobre o processo de alfabetização na educação infantil requer clareza em relação à nossa concepção teórica. Clareza em relação à nossa concepção de alfabetização, de educação infantil, de criança e de infância. É com base na tomada de consciência do modo como nós concebemos essas questões que podemos responder à indagação inicial. Devemos alfabetizar na educação infantil? E para iniciarmos, destacamos alguns aspectos do desenvolvimento infantil. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano forma mais de 1 milhão de conexões neurais por segundo. 90% do cérebro humano se forma até os 6 anos de idade. Destacamos também que a formação das habilidades cognitivas e socioemocionais se constituem nesse tempo e espaço. Isso significa que precisamos ficar atentos e atentas aos conhecimentos que exigimos das crianças se elas ainda não têm condições de compreendê-los. E, por outro lado, destacamos a importância de oferecermos situações de ensino-aprendizagem que sejam significativas, visando instigar a aprendizagem e, assim, promover o desenvolvimento das suas funções psicológicas. Nós chamamos, o intelecto. Daí a importância de conhecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil para que possamos qualificar as propostas de estudos nessa faixa etária. Nos anos de 1960 e 1970, a educação infantil sofreu um impacto muito grande com o advento da perspectiva mecanicista, também chamada de tecnicista. Nesse período, a educação infantil era vista como uma educação compensatória. No bojo dessa proposta se instalava a ideia de que a educação infantil era salvadora de todos os males. Mas de quais males se referiam? Ao fracasso escolar no processo de alfabetização, no então ensino primário, primeiro ano. Acreditava-se que o fracasso era devido ao déficit cognitivo das crianças, pois relacionavam com a privação da linguagem. Desconsiderando a realidade vivida pelas crianças, as suas práticas sociais e culturais, entendiam que as mesmas eram defasadas em relação aos conhecimentos propostos nas escolas,
que por sua vez eram trabalhados com base no ideário das classes dominantes. Assim, acreditavam que a educação infantil poderia suprir essas carências, oferecendo uma educação que treinasse as crianças na lógica da escola dominante, se revelando preparatória, compensatória. A proposta era preparar as crianças para serem alfabetizadas no primeiro ano. Nos anos de 1980 a 1990, com o advento do construtivismo cognitivista, cuja ideia era romper com a educação compensatória, a educação infantil evidencia uma concepção com objetivos em si mesma. O sentido de objetivos em si mesma foi devido ao rompimento com a proposta compensatória e da defesa de que a educação infantil tem seus objetivos próprios. Rompia-se com a ideia de que a educação infantil deveria preparar para aprender no ensino fundamental. Foi um período em que procurou-se abolir as atividades de cobrir pontinho, aquelas atividades de exercícios preparatórios, enriquecimento do vocabulário, dentre outros, que tinham o objetivo de treinar as crianças. Nessa busca pela identidade e com foco nas ideias construtivistas cognitivistas, procurava-se trabalhar com foco nas ações das crianças sobre os objetos, pois acreditava-se que as crianças em contato com o ambiente alfabetizador poderia construir os conhecimentos relacionados à alfabetização, enfatizando práticas de cunho natural, consideradas por muitos estudiosos de práticas espontaneístas. Devido aos desafios enfrentados pelos equívocos do construtivismo, não que a teoria seja ruim, mas as interpretações de que a criança constrói os seus conhecimentos, aliada à proposta de rompimento com o tecnicismo, muitos equívocos se fizeram presentes na educação infantil. E nessas brechas, isto é, nas lacunas que se formavam, a proposta de alfabetização com base na consciência fonológica é retomada nesse período e instaura-se nos meios educacionais por volta dos anos 2000-2010, com significativa ênfase. O que é consciência fonológica? É a capacidade de segmentar as palavras em suas unidades menores, em sílabas, em grafemas, letras e em fonemas, sons. Há uma significativa ênfase na consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas. A frase pode ser segmentada em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em grafemas e fonemas. O foco do ensino está em conscientizar as crianças, desde o início do processo, de que as palavras são constituídas por sequências de sons, fonemas, representados por letras, grafemas. Esse é um dos conhecimentos básicos da alfabetização. Mas nós entendemos que existe um momento oportuno para inseri-los no processo. Quando a gente trabalha com a criança desde o início do processo, desconsiderando as suas reais necessidades, pode ser que elas venham apenas memorizar e não compreender. Desse modo, nota-se uma demasiada preocupação em fomentar a capacidade de pensar conscientemente sobre os sons da fala e suas combinações, o que, em nosso entender, pode provocar uma memorização mecânica. Veja que o foco é nas unidades menores da língua. Essa proposta propicia a retomada do método fônico, onde o processo de desenvolvimento das habilidades fônicas é a premissa básica. Nesse período, a educação infantil passa por um dilema. De um lado, os teóricos adeptos da consciência fonológica e de outro, os que se ancoram na abordagem construtivista cognitivista. Aqueles profissionais que entendiam, e que até hoje entendem,
a pertinência da consciência fonológica, passaram a ensinar as letras do alfabeto, mostrando os seus sons correspondentes desde a educação infantil, lá no início, lá com as crianças pequenas, acreditando que assim elas poderiam aprender a ler e escrever mais rápido no ensino fundamental. E aqueles ancorados na perspectiva construtivista cognitivista, com foco nos documentos oficiais do MEC, mais especificamente nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é o DCNEI, se ancoraram, se ancoram até hoje na proposição de possibilitar a interação das crianças com atividades de leitura e de produção de texto. E lá no documento se destaca que, no que se refere à alfabetização, é importante possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Esse documento foi produzido em 2010. Veja que o tom é propiciar um ambiente alfabetizador, mas não se toca na ideia de alfabetizar as crianças nesse tempo e espaço educacional, ficando subjacente à proposta da educação infantil a ideia de preparar as crianças para serem alfabetizadas no ensino fundamental. O que quero enfatizar aqui é que ambas as ideias enfatizam o fato de que na educação infantil não se alfabetiza, mas realiza-se atividades que contribuem para um melhor aprendizado no ensino fundamental. Então, a ideia de superar a educação infantil enquanto um período preparatório vai tomando outras roupagens, vai se formando com outras ideias, mas no fundo ainda permanece essa intenção de preparar a criança para o ensino fundamental. Nesse período, concomitantemente à retomada do método fônico e à consolidação da abordagem construtivista cognitivista, no final da década de 1990 e ao longo dos anos 2000, estudiosos da perspectiva socio-histórico-cultural trazem para o cotidiano da educação infantil diversas problematizações a respeito da alfabetização, instigando um novo olhar em relação aos conhecimentos básicos da alfabetização. A própria terminologia conhecimentos básicos da alfabetização inicia-se nesse momento. A referida perspectiva teórica faz severas críticas ao construtivismo e aos adeptos do método fônico. Enfatiza que a criança não aprende sozinha, ela se apropria dos conhecimentos quando interage com pessoas mais experientes. Então, não basta deixar a criança no ambiente alfabetizador, não basta deixar a criança em contato com objetos de leitura e de produção de textos. A perspectiva teórica socio-histórico-cultural destaca o texto como unidade básica do processo de alfabetização. Essa ideia se origina no construtivismo, mas basicamente na dimensão de que o texto é pretexto para ensinar a ler e escrever. Na perspectiva socio-histórico-cultural, reconhece-se a zona de desenvolvimento proximal como parte importante do processo de aprendizagem e desenvolvimento, tendo em vista que devemos ter um olhar atento em relação ao nível de aprendizagem e desenvolvimento real, que quer dizer o que as crianças já sabem fazer sozinha, sem ajuda de ninguém, e o nível de aprendizagem e desenvolvimento potencial, que significa aquilo que as crianças não conseguem resolver sozinhas, mas conseguem com a ajuda de alguém mais experiente. É nesse ponto que as mediações didáticas pedagógicas devem acontecer, justamente na zona de desenvolvimento proximal, que é o que está entre o nível
de aprendizagem e desenvolvimento real e o nível de aprendizagem e desenvolvimento potencial. Por isso que fala zona de desenvolvimento proximal, é o que está próximo. Qual é o conhecimento que está mais próximo daquilo que a criança consegue fazer sozinha e daquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas consegue fazer com a ajuda do outro. Nesse sentido, as situações de ensino-aprendizagem tornam-se mais significativas. E ainda gostaríamos de estar destacando a importância de as crianças vivenciarem variadas expressões intelectuais e afetivas como suporte do processo de alfabetização. A criança é um todo, ela não é só intelecto, ela também é emoção, ela faz parte de um contexto em que as interações, a relação entre o eu e o outro vão se constituindo. Então, essas ideias, dentre outras, vêm provocando aprofundamento em relação ao papel da educação infantil no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos conhecimentos básicos da alfabetização. Então, ressignifica-se, então, algumas proposições do construtivismo, dentre as quais a concepção de que, desde a mais tenra idade, as crianças precisam ser inseridas em práticas de leitura e de produção de textos, visando a apropriação das funções sociais da leitura e da escrita. Então, esse foi um avanço no construtivismo e que, com a perspectiva sócio-histórica, outras questões foram surgindo para aprofundar essa proposição. No bojo dessas discussões, enfatiza-se a importância de as crianças vivenciarem práticas reais de leitura e de produção de texto, tendo em vista que essa concepção vai nos ajudar a trazer as vozes infantis, as suas práticas reais do seu cotidiano para o bojo do processo. E aí, nesse sentido, essa concepção traz um olhar mais criterioso em relação à alfabetização e a sua prática na educação infantil. Aprofunda-se a ideia de formação de sujeitos leitores e produtores de textos, alicerçada na premissa de que as crianças são produtoras de conhecimentos, histórias e culturas. Um novo olhar se instaura na educação infantil, de modo que as práticas didáticas pedagógicas são redimensionadas, com foco na possibilidade de formar crianças leitoras e produtoras de textos a partir das suas práticas sociais e culturais infantis, a partir das suas reais necessidades, a partir das suas vivências concretas e cotidianas. Práticas reais de leitura e de produção de textos com vistas à formação de consciências críticas. Estamos falando de consciências comprometidas com o bem coletivo, e nessa dimensão necessário se faz uma consciência empreendedora, no sentido de empreender em prol da vida. A dimensão empreendedora que defendemos não inclui aspectos do empreendedorismo consumista que hoje presenciamos na sociedade materialista. Estamos focados numa perspectiva mais humanizada, onde o empreender se envolve com questões que favorecem os aspectos do ser humano. Empreender nessa lógica nos conecta com uma consciência planetária. As crianças precisam vivenciar práticas de leitura e de produção de textos que as façam compreender o seu papel nesse mundo em que vivemos. Nesse processo, destaca-se o fato de que as crianças precisam ser vistas com vez e voz, para que possamos ir ao encontro das suas reais necessidades.